pai está me ouvindo aí, tem um filho grande, para nós é sempre um bebê que está aqui do lado, né? A gente está sempre preocupado em dar um quick para ele, um danoninho, tá ok? É questão de pai, para mim ele continua aí com fralda até hoje, tá legal? Esse é para todo mundo. E também aqui meu querido Julian Lemos, ele que é empresário, né, e comentarista de assuntos ligados à segurança aqui na TV Tambaú, sempre está participando dos programas. Muito bem, muitas perguntas continuam chegando e como eu disse na escalada, a gente está dando uma prioridade para o povo, que está participando em redes sociais, no Facebook. Tem uma pergunta aqui do Natan, querendo saber o que é que você pode fazer, Bolsonaro, ou o que faria, sendo eventualmente presidente do Brasil, se tivesse essa oportunidade, para diminuir a alta carga tributária do país, os impostos, de uma maneira geral, que pagamos aqui no Brasil. Nós estamos entre as 10 maiores cargas tributárias do mundo. E o que tem a menor contraprestação de serviço em função disso. A tal da reforma tributária, eu estou aí quase 30 anos dentro do Congresso, eu nunca estive na frente de nenhuma proposta nesse sentido, você não consegue evoluir. Por quê? Os entes federados, a União, estados e municípios, todos falam em diminuir a carga tributária. Mas quando você apresenta a proposta, ninguém quer perder 0,1% de chance que seja. Você tem que começar por partes. Por exemplo, eu acho que vocês têm um problema aqui de foro e laudêmio, ou seja, aquele pessoal que mora na região de costa. É o imposto lá do tempo do Império, que se pagava para a Marinha Imperial proteger essas pessoas da pirataria. Está em vigor até hoje. Começa diminuindo isso, seria -1. Nós temos praticamente 60, seria -1. Dá o primeiro passo. Seria por aí. No resto, quem falar que vai resolver e vai decidir essa questão e vamos lá, sendo presidente, está sendo, me entender, não é equivocado, não. Ele está sendo, não está agindo com caráter com o eleitor que fez essa pergunta. O Ramos do Bairro dos Estados quer saber se o senhor trocou PP para o PSC só para conseguir legenda para ser candidato a presidente da República. O que foi acertado, foi combinado. Lamentavelmente, por ocasião das eleições do ano passado, o presidente do PSC, pessoalmente, foi em São Luís do Maranhão, e junto com o governador Flávio Dino, do PCdoB, fez acordo em praticamente, a coligação em praticamente todos os municípios lá do Maranhão. E o Flávio Dino, inclusive, se gaba até hoje, que o único país que tem mais prefeituras comunistas do que ele é a China. Logicamente, ele bota o Maranhão como se um país fosse. Então, na questão estatutária, o que reza aqui o PSC é exatamente o contrário do que reza a cartilha do PCdoB. E criou-se um impasse. Fui muito criticado na época com essa coligação, que não tive nada a ver com ela, e o partido, como não deu uma devida explicação de porquê da coligação, eu não posso confiar num partido que ora está com Deus, ora está com o diabo. O que o senhor pensa sobre as reservas indígenas? É outra pergunta que está circulando muito aqui com relação às nossas redes sociais. Qual a opinião do deputado Jair Bolsonaro com relação às reservas indígenas do país? Vamos lá, vamos olhar para o mapa do Brasil. Região Sudeste. Nós temos 2 grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. Imagine que imensidão. Some-se a esses 2 estados Espírito Santo e Rio de Janeiro. Uma área maior que essa região sudeste toda já está demarcado como terra indígena. Você não acha que não tem nada de anormal, não? Alguns podem estar pulando no sofá e falar, não, isso aqui é do índio. Então vamos devolver lá a Barra da Tijuca e Copacabana e também o plano piloto lá em Brasília para os índios. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, por pressão e trabalho de países outros, essas áreas poderão se transformarem em novos países que serão então colonizados, explorados por esses mesmos países de sempre. Isso que nós temos que evitar com essa indústria das demarcações de terras indígenas que nós não concordamos. O Giliar Costa está perguntando, Bolsonaro, você colocaria o exército nas favelas porque no Brasil não está em guerra? Está em guerra contra os bandidos, é isso que ele está dizendo aqui, o Giliar de Costa. Olha, a legislação nossa no momento, que a gente não pretende alterar, as Forças Armadas podem ser usadas esporadicamente em momentos onde algo saiu do controle, como está sendo usado agora no Espírito Santo, como foi usado na favela lá do Alemão. A população, nesses momentos, aplaude as Forças Armadas, mas a atribuição da segurança pública é do seu respectivo Estado. A favela não precisa no meu entender, de Força Armada lá dentro. A favela precisa de
conhecimento. Você pode ver, escolas, muitas escolas do estado do Amazonas e Goiás foram militarizadas, ou seja, o diretor passou a ser um coronel e metade do corpo docente, oficiais e praças. No passado, as escolas eram as piores em todos os índices. Hoje são as melhores escolas dos seus respectivos estados. Então você tira, repetindo aqui, o pobre da miséria através do conhecimento. E a educação de qualidade se faz a partir do momento que você tem como exigir do aluno respeito e responsabilidade. O senhor vai defender isso? Se por acaso chegasse à presidência da República, o senhor faria esse debate de militarizar as escolas? Eu sempre tenho falado a questão, quando você fala em candidatura, eu não quero receber uma multa trilionária do TSE. Num primeiro momento nosso, né, teremos uma proposta. Hoje nós temos 13 colégios militares do Exército pelo Brasil. De imediato, nos 2 primeiros anos, em todas as capitais de estado do Brasil, teríamos um colégio militar. Num segundo tempo, a partir aí do início do 3º mandato, todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes também teriam isso. E estaremos estimulando os estados a militarizar escolas ao lado dessas conhecidas, né, favelas, essas áreas aí onde o pobre se faz presente. E quando tive numa dessas escolas militarizadas, lá em Manaus, os pais que se fizeram presente por ocasião da minha visita, né, me abraçaram, cumprimentaram, como se fosse uma obra minha. Não era obra minha, foi do governo de estado junto com a sua polícia militar. Eles não querem que os filhos saiam da escola. Você vê cenas, né, que foram filmadas, a molecada está indo embora, acabou as aulas, está lá um sargento ou um cabo na frente tomando a tabuada, 7 vezes 8. Se você erra, tu volta para o fim da fila. E é impressionante, né? O pai lá fora, ao ver o filho voltando para o final da fila, quando ele consegue acertar e sai, ele é pego pelas orelhas fora lá da escola e levado para casa. E o moleque vai então decorar a tabuada em casa. Isso é bacana, porque o conhecimento que tira o homem da pobreza e da ignorância. O senhor entende que, assim, o senhor é um deputado federal, mas é inevitável essa questão nacional de seu nome é lembrado para a presidência da República, né? E muitas pessoas começam a mandar perguntas, inclusive falando muito dessa questão política. Olha, por exemplo, o Dennerson Dias. Bolsonaro, o senhor tem em mente algum nome, caso, numa eventual candidatura sua a presidente da República, um nome para vice? Aí estão perguntando aqui, Bolsonaro, você aceitaria um Aécio na mesma chapa com você, em nome de ser eleito presidente da República? E falam em outros nomes. Né? Não, são perguntas que chegam para que o senhor responda aqui no programa. O vice, no meu entender, tem que ser escolhido bem lá avante, né? Até que esse vice possa suprir as suas deficiências. Eu não posso botar um vice de acordo... uma mulher, tem que ser uma mulher para dizer que você não é isso, não é aquilo. Um vice em função de cotas. E tem que ser o mais tarde possível isso daí, para exatamente, né, você... quando você forma a chapa, aquele pessoal que não conseguiu emplacar seu vice já começa a dar pancada em você. Então tem que atrasar essa pancadaria em cima de você na escolha desse vice, que é muito importante. Já tiver como, por exemplo, o vice hoje em dia é que está governando o país. No passado, o vice Itamar Franco, que foi o autor da verdade do Plano Real, que estabilizou a nossa economia. Não foi Fernando Henrique Cardoso, ele quer pegar isso para ele. Não foi. Logicamente, eu gostaria que o Temer tivesse a estatura política de Itamar Franco. Ou seja, falando desse assunto, Temer não está sendo um bom presidente, vai conseguir vencer a crise econômica? O que nós estamos assistindo no momento é um governo que está muito preocupado, né, em o que fazer para terminar seu mandato, tendo em vista a questão da Lava Jato, sinalizar, apontar e excitar grande parte o seu governo. Ok, olha só. De tantas perguntas a gente falou sobre essa questão da mulher, eu estou falando, né? A questão da mulher. Estão querendo saber sobre aquela polêmica. Pergunta para o deputado Bolsonaro, Guto, a Lady Catley, sobre o que ele disse que mulher deveria ganhar menos porque engravida. O que é que o senhor disse sobre isso? O senhor disse isso em algum contexto? Tudo que acontece hoje em nossa vida é filmado e gravado. Me aponte aí um órgão de imprensa, né, que uma voz minha, uma imagem minha falando isso. O jornal 0 Hora, maldosamente, resolveu me entrevistar sobre a seguinte questão: por que a mulher ganha menos do que o homem? Que é uma verdade. Eu estudei, fui inclusive, vi pesquisas, e o que dizem as pesquisas? É exatamente o seguinte: a mulher ganha menos, tendo em vista ela tem um direito trabalhista a mais, que é o caso da licença maternidade. É isso que eu falei
para lá. E o empresariado, quem contrata, prefere contratar mais um homem do que a mulher. Não é opinião minha, esse é um fato concreto. O que maldosamente o Jornal Zero Hora fez? Falou que eu defendia que a mulher deveria ganhar menos do que o homem porque engravida. É um absurdo. Agora, faz isso o tempo todo comigo. E eu tenho que passar centenas de momentos explicando o que, na verdade, aconteceu. Olha, sobre a educação, Jefferson Souza, o que é que o deputado vê como futuro... Aqui está fazendo campanha aqui, né? Não posso fazer campanha, né? Olha só, o que é que o deputado vê no eventual candidatura, ou se chegasse a presidente, deve ser algo nesse sentido. O que é que o senhor falaria sobre a educação defasada e a desvalorização do professor em sala de aula? O senhor tem projetos para mudar essa situação da educação no país? Logicamente, qualquer mudança nesse sentido, você depende da aprovação do Congresso Nacional. Ao longo dos anos, em especial depois que o Fernando Henrique Cardoso, né, chegou à presidência, retirou-se do professor o seu poder de exercer a sua autoridade em sala de aula. Pesquisa recente em São Paulo, da Associação de Professores, né, diz lá, 70% dos professores já foram agredidos, física ou moralmente, por alunos ou pai de alunos. Começou isso tudo naquela brincadeira do aluno, do Joãozinho, votar ou na Dona Maria ou no seu João para ser o diretor da escola. Ele vota em quem? Naquele que fala abobrinha para o Joãozinho, para a Mariazinha. Não tem que ter eleição para diretor. Quando muito se tiver, é entre os professores, não entre alunos. Assim sendo, você cada vez mais faz com que professores que visam alcançar esse cargo, que tem uma gratificação extra, a ser bonzinho e camarada, dar nota boa e fazer os gostos dos respectivos alunos. Você tem que mudar isso aí. E também mudar o currículo escolar. A escola não é lugar para você aprender tanta besteira como está no previsto hoje em dia. Um dos últimos das leis sancionadas por Dilma Rousseff, o ano passado, antes de deixar a presidência, foi criando aí a doutrina, né? Criando aí a dança em escola. Que dança em escola? Que criança tem que dançar na escola? Dançar na boquinha da garrafa? É isso daí? Não tem que ter dança em escola, não. Quem quiser ser artista no futuro, que entre ali numa universidade voltada para esse tipo de cultura. Como é que o senhor vê os políticos paraibanos lá em Brasília? Inclusive seus pares aqui da bancada federal. Tem algum que o senhor tem mais sintonia, admira mais? Eu deixaria ali pro Júlio falar sobre isso aí. Eu não, quando converso com um parlamentar lá, eu não fico preocupado com o seu estado, né? Quem responde aqui perante a população das questões nacionais que dependem da atividade parlamentar são os 12 deputados federais aqui. Agora, o Wellington Roberto, por exemplo, vamos falar, né? Ele foi sorteado para ser o relator daquele meu caso, Brilhante Ustra. E ele falou, como fez, né, que votou pela minha absolvição, ou seja, pelo arquivamento do processo. Mas, infelizmente, ele abriu mão e não quis relatar o meu processo. Ele perdeu uma oportunidade, do meu entender, de, pelo menos nessa questão... O senhor ficou chateado com o Wellington Roberto, é isso? Não, eu me dou bem com ele, tá ok? Eu não fico patrulhando a vida particular ou profissional de qualquer parlamentar dentro da Câmara, mas ele perdeu uma grande oportunidade aí de ter o teu nome vinculado ao meu. Como relator do processo que pedia a cassação do deputado Jair Bolsonaro, eu fiz o voto como relator contrário à cassação. Perdeu essa oportunidade aí. Isso também no tocante aos senadores, né? O senhor não acompanha muito o trabalho nem do Cássio, nem do Maranhão. E o Raimundo Lira, são os três senadores aqui. Tenho que falar sobre o Raimundo Lira, sim. O Raimundo Lira eu procurei no passado, porque além do voto impresso em lei, nós temos o voto impresso previsto em emenda constitucional. E ele está como relator. Ele já adiantou que vai fazer o relatório favorável à nossa proposta do voto impresso por ocasião das eleições futuras. Então, um gol aí para o Raimundo Lira, né? E um gol para o Wellington Roberto também, que apesar de ele ter aberto mão da relatoria, ele votou pelo arquivamento do meu processo. Olha, muitas perguntas chegam também para o filho do Jair Bolsonaro, é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, perguntando qual é a ideia que você já tem da Paraíba, se vai sugerir algum projeto aqui para a Paraíba. Estão chegando perguntas, muitas pessoas fazendo elogios a você também, o deputado Eduardo Bolsonaro. O estado de São Paulo é um estado grande, tem o maior número... Só lembrando, ele é deputado federal pelo estado de São Paulo, do PSC, o mesmo partido que o seu pai. Sim, especificamente para a Paraíba a gente não tem como propor projeto, né? Lá no Congresso Nacional nós fazemos leis para o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala aqui de segurança pública, escola, reserva indígena,
com certeza são projetos de lei que também afetam a Paraíba. Estão perguntando, e o salário mínimo? O senhor pretende mexer no salário mínimo? Pretende ajudar alguma coisa com relação ao trabalhador, sendo eventualmente presidente da República, num possível mandato? Quanto o senhor acha que seria o salário mínimo ideal do trabalhador brasileiro? Olha, o ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo... Emanuel Rangel fez a pergunta. Foi feita essa pergunta para ele, que tu acha se o senhor ganhasse um salário mínimo? Ele falou, eu daria um tiro na minha cabeça, ok? Olha, o poder público tem que interferir o mínimo possível nas questões voltadas para a iniciativa privada. É muito fácil para mim, como legislador, propor um salário mínimo de 3, 4, 5, 10 mil reais. Agora, o empregador tem como atender o que a classe empregadora, deixa bem claro, hein? Olha a questão das mulheres ali, não é opinião minha, é de quem emprega. O empregador tem dito para mim e para outros por aí que o trabalhador vai ter que chegar um dia e tomar a seguinte decisão: eu quero menos direitos trabalhistas em emprego ou todos os direitos trabalhistas em desemprego. É para onde o Brasil está caminhando. Hoje em dia é muito difícil você ser patrão. Eu poderia ter uma microempresa e ter meia dúzia de pessoas empregadas, mas tendo em vista a burocratização da questão da legislação trabalhista, eu acabo ficando na minha. Se fosse menos burocrática, menos direitos e mais deveres, como é nos Estados Unidos, a pessoa que faz a mesma coisa nos Estados Unidos e faz aqui, lá ele tem casa própria, tem carro, tem uma vida com dignidade. Aqui nós temos tanto direito que acabamos não tendo nada. Agora, você, ao querer colocar isso na mesa, vai todo mundo falar, ele quer acabar com o direito do trabalhador. Repito, não sou eu que está dizendo, aquela pessoa que está dizendo isso. Quem diz isso são os patrões. E você chega à conclusão. Deputado, uma das coisas importantes para qualquer economia é a questão empreendedora, né? Está aí no mundo inteiro, discussões e... O senhor tem propostas nesse sentido do empreendedorismo? Inclusive, assim, muitas pessoas estão perguntando, o senhor apoia questões como marketing multinível e outras soluções empreendedoras para o país? Os dois podem falar sobre esse assunto, mas estão querendo muito ouvir o deputado Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Como desenvolver e fortalecer o empreendedorismo no país? O marketing multinível foi até uma questão que o amigo Sandro Rocha trouxe para a gente. Salvo engano, uma decisão até liminar do Acre é que acabou proibindo esse tipo de empreendimento. De fato, a gente tem que seguir exemplos que dão certo. Eu vivo falando, né? A gente não precisa inventar a roda, é só copiar o que deu certo no mundo. Por exemplo, Singapura, um país muito mais pobre do que o Brasil e, por receber esses tipos de empreendedores, acabou colocando o seu país hoje como um país de primeiro mundo. Então, com certeza, o que a gente teria que fazer nessa área é uma maior desburocratização. São exatamente menos leis, menos portarias, menos intervenções estatais. Quando o Estado não atrapalha, a iniciativa privada desempenha muito bem o seu papel. E só finalizando com relação à questão anterior, que estávamos falando inclusive sobre essa intervenção econômica, não é o que nós defendemos, mas só a título de exemplo. Sabia que a Suíça ela não tem salário mínimo? Não tem salário mínimo na Suíça? Não existe salário mínimo. E o salário mínimo, na verdade, ele foi uma criação após a crise de 29, que muitos criticam que com a crise de 29 nos Estados Unidos, houveram tantas intervenções estatais que a crise se prolongou. E a crise de 22, lá nos Estados Unidos também, muitas pessoas não ouviram nem falar, exatamente porque o governo não interviu e a iniciativa privada e o livre mercado conseguiram balancear ali as ações comerciais. Tiago está perguntando, o senhor é a favor da pena de morte? Quais são os casos que o senhor defende pena de morte? Olha só, a nossa Constituição, no artigo 5º, é bem clara, né? No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo e trabalho forçado, entre outros. E isso aí está no capítulo de cláusulas pétreas. Para você implementar a pena de morte no Brasil, tem que ser através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, não pode nem sem emenda constitucional. Então isso aí eu apaguei aqui do meu rol aí de matéria a ser debatida por agora. Particularmente, né, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse um dia aprovar a prisão perpétua. Paulo Vitor, está querendo saber o que o senhor pode fazer, né, com relação à modernização das Forças Armadas, a fiscalização das fronteiras do Brasil. Segundo ele, hoje está tudo sucateado nas Forças Armadas brasileiras. Olha, a divisa dos Estados Unidos com o México está na ordem de 3.100 quilômetros, com toda a tecnologia,
com um exército maravilhoso de primeiro mundo que o americano tem, ele não consegue selar a sua fronteira, ou seja, evitar o tráfico de homens e de drogas. Nós no Brasil aqui, a nossa fronteira não são 3.100, são 17 mil quilômetros, uma fronteira seca com vários países. O que você poderia fazer é, obviamente, né, assim como existiu no passado, você pontear mais essa fronteira com pelotões do Exército Brasileiro, mas dando meios para que o policial lá, no caso o integrante do Exército Brasileiro, possa exercer um trabalho de vigilância. Mas mesmo assim, no meu entender, a nossa fronteira continuaria sendo um queijo suíço, mas poderíamos diminuir sim o fluxo de entrada de armas, munições e drogas em nosso Brasil. Agora vale a pena lembrar coisa simples, né? Em dezembro de 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito, reunindo-se com o país do Unasul, é o novo nome do Foro de São Paulo. Entre as decisões tomadas ali foi o seguinte, que o espaço aéreo para todos os países da Unasul estariam abertos com o Brasil. Olha, Danilo do Bessa está querendo saber se hoje o senhor estivesse no lugar do Michel Temer, o que faria para combater o tráfico de drogas no Brasil, que é um grande problema da nossa sociedade? Olha, tem uma portaria do Ministério da Justiça de 2010. Se você passar com o teu carro numa barreira aí da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar, que você tem região de fronteira, e simplesmente acelerar e for embora, o agente não pode atirar naquele veículo. Tá ok? A primeira revoga essa portaria. Quem tiver uma atitude como essa, um comportamento como esse, vai sofrer a devida repressão aí daquela força de segurança que está lá em nome do Estado. Então, nós poderíamos falar o seguinte, tudo começa com o primeiro passo. Eu sei que isso aí é muito pouco, né, para você estar falando aqui, mas é um início de um primeiro passo para você inibir a entrada desse tipo de material, bem como, tá ok, fazer valer a lei do abate de aeronaves, que foi revogada, uma lei que foi revogada basicamente de forma verbal com Dilma Rousseff no passado, abrindo espaço aéreo para todos os países da Unasul. Diego Batista pergunta para Bolsonaro, Guto, se ele não tem medo de pegar avião ou de um atentado, porque este homem lida diretamente contra bandidos. O senhor tem medo de pegar avião? Se a gente for viver com medo, né, a gente aí não vive. Eu costumo dizer, né, o homem que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Pô, se eu morrer hoje, a única diferença entre minha e tua e o Guto que está aqui é que eu chegarei mais cedo onde vocês chegarão. Então a gente faz a nossa parte e seja o que Deus quiser. Olha, eu quero agradecer já pela grande audiência em toda a Paraíba. Estamos na reta final aqui do programa. Avaliação de Dória. Perguntas estão chegando de São Paulo. Como o senhor avalia esse começo, os primeiros meses do governo João Dória como prefeito de São Paulo? Até o momento, melhor impossível. É um homem que não é político, né? E tem exercido uma administração baseada em seu próprio exemplo. Eu espero, né, peço a Deus que ele tenha força para continuar trabalhando dessa maneira. E hoje em dia, né, ele já é um homem de visão, né, de reconhecimento nacional na prefeitura em São Paulo. Alguns dizem que ele deve disputar a presidência. Não estou preocupado com isso, não quero ser melhor do que ninguém. Caso ele venha disputar, caso mantenha esse tipo de política, ele tem tudo para conseguir o reconhecimento nacional. Meu amigo Tiago Vasconcelos está falando de uma questão que a gente não tratou ainda, estamos quase no final aqui do programa, mas quer saber sobre a saúde. É outro grande problema da nossa nação. Como resolver a problemática da saúde aqui no país? Em grande parte é a gestão, é o dinheiro que vai para o ralo. A gente manda por ano para Cuba, diretamente para Cuba, 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, a título de aluguel desses 12 mil cubanos que estão aqui. Este 1 bilhão e 300, você poderia estar investindo aqui no Brasil e não financiando a ditadura cubana. Agora, a questão da saúde, você ajuda a melhorá-la com emprego. Você empregado, ao chupar uma laranja a mais por semana, com toda certeza está propenso a frequentar menos hospitais. Então, você melhora, busca soluções para a questão de saúde com emprego e com programas voltados para isso, como falei agora há pouco aqui, planejamento familiar, onde tem 5 pessoas comendo, se 4 passar a comer, está na cara que elas vão comer melhor, vão ter estar melhores alimentadas, vão estar mais propensas a não contrair esse tipo de doença. E a outra ponta da linha também é a corrupção, que pelo que tudo indica é bastante grande
no meio da saúde ainda, infelizmente. Professor Santiago, rapidamente pergunta sobre Trump, né? Ele falou aqui, o senhor se considera um Trump às avessas. Não entendi aqui a situação. O que o Trump sofreu ao longo dos últimos 8 meses, antes da campanha dele, eu venho sofrendo há 3 anos. As acusações são exatamente as mesmas, né? Fazendo uma brincadeira. Eu sou mais rico do que o Trump. No resto, ele é um homem que está mantendo, depois de eleito, o que prometeu durante a campanha. Eu estou vendo pessoas reclamar. É que o brasileiro, infelizmente, está acostumado a enfrentar, ouvir um Papai Noel durante a campanha e depois das eleições, né, a realidade do Pinóquio se fazer presente. Quero agradecer aqui ao deputado Jair Bolsonaro, agradecer a gentileza também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, um pico de audiência aí maravilhoso em todas as redes sociais, né? Obrigado a toda a audiência em João Pessoa. E hoje tem o evento, né? A palestra do deputado Jair Bolsonaro. Onde é que vai ser a palestra? Lá no Forte de Cabedelo, queria convidar todos para que se façam presente lá no Forte de Cabedelo, Forte Santa Catarina, às 19 horas. E todo policial, todo militar, todo policial civil federal, PRF, tem acesso ao evento sem nenhum custo, assim como também vigilantes, homens de segurança privada. E o público em geral paga alguma coisa? Não, os demais pagam, mas são pessoas que são voluntárias, é uma taxa simbólica, enfim. Mas o importante é que pessoas terão acesso e eu queria convidar todos que se façam presentes para esse ato de patriotismo, consideramos assim. Ok, agradecendo a audiência de todo mundo, não dá tempo de fazer todas as perguntas, mas muito obrigado por sua participação. Amanhã tem um novo Tambaú Debate. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.